Olá, amigos do Fórum GR, estamos de volta com o Papo com o Especialista e hoje vamos falar de um tema legal que a gente ainda não falou por aqui, que é liderança feminina na gestão de riscos e, claro, também em outras áreas. Fica com a gente, vai ser um papo muito legal. Fala galera, estamos aqui com mais um Papo com Especialista. Ano novo, nova programação. Então, E você continua aqui? eu continuo aqui. Eu também. Você também. Então tá bom. Continuamos aqui nessa nossa missão de trazer conteúdo e para participar aqui conosco hoje nesse papo falando sobre os desafios aí da gestão, né, dessa questão feminina aí nos cargos de liderança nas áreas que a gente está acostumado a tratar aqui. Estamos recebendo a Daniela Pascoal. Bem-vindo, Daniela. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. E a Suleiman. Acertei Sim. na pronúncia? É, a Suleiman também, bem-vinda, Suleiman. Gente, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza. É um programa que você falou já, no primeiro programa do ano. Primeiro programa Mas não de é o primeiro 25. da temporada, porque nossa Sim. temporada é europeia. Então a gente está no meio da temporada agora. A gente faz só para confundir a cabeça do público, sabe? A gente segue a temporada europeia, né? Vamos Exatamente. até o meio do ano Isso. com essa nossa temporada. Exato. E esse ano, como vocês já devem saber, a gente tem uma série de compromissos. Tem o encontro presencial do Fórum GR, lá mais pro fim do ano tem o pré-carga, tem os nossos encontros recorrentes do Conexões, tem esse programa aqui, tem nossas comunidades no WhatsApp, então tem bastante conteúdo para quem nos conhece ou quem não nos conhece também. Participe conosco, entra no nosso grupo do WhatsApp, se inscreve lá no forumgr.com/news, você vai acessar nosso grupo de notícias, de informações, muita vaga de emprego, oportunidade de cursos, a gente vai falar de cursos aqui hoje um pouquinho também, então tem bastante coisa. Bastante coisa e que para quem também já não deixou no radar, anota aí essa data que é a primeira do grande compromisso aí, que é o do encontro presencial do Fórum, dia 13 de maio. Então já bloqueei a sua agenda para participar lá com a gente, tá? Bom, então, para começar os trabalhos aqui, eu vou pedir a gentileza. Posso começar por você, Dani? Sim. Queria que você, se possível for, faça um resumo para quem não conhece. Fala um pouquinho do quem é a Dani, sua trajetória aí, o que você... A gente já imaginou aqui, porque não cabe nem no GC ali, né, de tantas atividades, enfim. Mas faz um resumo, por favor, para que o pessoal te conheça. Sim, um prazer estar aqui no primeiro podcast do ano, né? Que honra, obrigada. E eu sou Daniela, sou professora, advogada, venho do mercado de seguros, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, atuo com a gestão de riscos na questão corporativa e principalmente na questão de seguros, né, com a transferência do risco, riscos também da longevidade, que apesar de ser uma coisa boa, a gente vive bastante, mas precisa proteger essa sobrevivência, né? Então é essa a minha experiência. Que bacana. Bacana. Suleiman. Oi, gente. Vamos lá. Meu nome é Suleiman Oliveira. Eu tenho 20 anos de segurança corporativa. Também gosto muito da área de risco, atuo na área de risco. Também sou consultora. Sou youtuber, porque eu tenho um canal de segurança e defesa, do qual eu participo, que é o GEASD, para quem não conhece, aparece lá. E atuei, né, também, já nas áreas de tabaco, telecom, nunca nenhuma área tranquila, sempre... Só moleza. Só tranquilidade, assim, a gente gosta do furdunço, né? Senão não tem graça, vai ficar lá sentado atrás de mesa, não dá certo. Então, poxa, eu acho que mulheres na segurança é a minha hashtag e eu luto muito para abrir espaço para todas que estão vindo. Que bacana. Isso aí. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. A gente estava até comentando ali, acho que
essas experiências acabam se misturando quando a gente vai conversar ali nos bastidores, enfim, né? Essa sua passagem, a experiência no tabaco, eu também tive por muitos anos aí na gestão de risco e tantas outras coisas, inclusive essa questão das mulheres na segurança. Quando a gente traz para o nosso universo aqui de gestão de risco, né? Eu e o Fabrício, a gente trabalhou junto por muito tempo e há um certo tempo, né? Vamos ficar falando de data, senão vão achar que não é pintura aqui no cabelo, enfim. Mas a gente sempre percebeu essa questão. Então, vou dar um exemplo. No universo lá da época de gerenciadora, a gente tinha um grupo de 15 ou mais gestores ali de conta, e nesse grupo tinha 2 mulheres com uma baita experiência, uma baita competência, mas que proporcionalmente, e até levando para aquela época, tinha pouca entrada e pouca oportunidade no mercado. Passou um certo tempo, mas a proporcionalidade a gente ainda acaba encontrando a mesma. Principalmente assim, vamos pegar daquele grupo das 15 pessoas, todas elas cresceram, cada um hoje está numa determinada companhia, numa determinada posição, mas a gente continua vendo ainda menor oportunidade, vamos dizer assim, e participação das mulheres, né, nessa área, sobretudo ligada à segurança, que a gente sabe que tem alguma coisa enraizado ali de não, tem que ser macho, tem que ser não sei o quê. Existe então, um estereótipo, né? Então a ideia é a gente percorrer um pouco sobre isso aqui, obviamente sem bandeiras, né, mas a gente contar um pouco disso. E justamente destacando essas dificuldades extra e como que vocês driblaram, né, e enfim, para ter esse protagonismo, cada uma na sua área, enfim. Então, vamos percorrer um pouco disso aqui hoje. Certo, Fabrício? Tema Por onde bom. começamos? Eu acho que o primeiro ponto aqui são carreiras que a gente vê que distintas, né? Uma mais focada, uma formação que teoricamente, pelo menos na minha visão, tá? Teoricamente tem mais participação feminina na área do direito, na área do ensino, e outra que tá no operacional mesmo, trocando porrada ali com muito marmanjo. Bora. Então, assim, primeiro ponto, essa minha visão tá correta, essas áreas é assim que funciona? Sim, eu posso até trazer uma informação que é um estudo da Escola de Negócios e Seguros, onde eu também dou aula, que pesquisa o público, né, a demografia do mercado de seguros. E vocês acham que tem mais mulheres ou homens no mercado de seguros? De seguros, eu diria mulher. Especificamente seguros. Verdade, tem mais mulheres. 55% são mulheres, então veja que a base, né, tem muitas mulheres. E isso tem aumentado, todo ano a escola faz essa pesquisa e aumenta a cada ano. Interessante, né? Notar um público feminino atuante na área de seguros. E talvez por ser uma área de cuidado também, proteção, né? Exato. A gente associa. Mas quando a gente fala nos cargos de C-level, né, na alta gestão, nos conselhos ainda a participação é pequena, é menor, né, hoje é 30%. Então, uma coisa que se faz no mercado é dar essa oportunidade de crescimento também, a questão de oportunidade para todo mundo que tem competência, né, para que todos tenham as mesmas, tenha a igualdade, né, equidade. Sim. Então, no mercado de seguros, eu acredito que seja um pouquinho melhor do que no mercado de segurança, pelo que eu estou ouvindo aqui. Sim. E você também está dentro das salas dando aula. Como que você está vendo as turmas? Boa pergunta, incrível. Mais mulheres. Tem estudo, inclusive, que mostra que academicamente tem mais mulheres estudando. As mulheres realmente, elas se aperfeiçoam, elas buscam desenvolvimento. Os homens também, mas o número tem sido um pouquinho acima do número de homens. Então, as salas de aula são mistas, né? Mas tem bastante mulheres, sim. Né? E muitas professoras também. Eu diria que é misto se for um pouco mais de mulher, igual os seguros, né? 55, 52, tá ali, tá equilibrado, acho que tá equilibrado. Legal. E é isso, Lene. Vamos lá. Quando a gente pensa na área de segurança empresarial, corporativo, o nome que queira dar, patrimonial, cada um dá um nome, tá? Isso aí é muito pessoal particular de cada empresa e de cada organograma.
Mas a carreira, quando a gente pensa, né, eu sou filiada à ASIS, e a gente pega... eu consigo dividir as mulheres em 2 momentos. Você tem as C-levels mesmo, então você tem o nível de diretoria sênior, você tem mulheres assim que são referência no mercado. Você, na minha visão, você tem um vácuo no meio, e depois você tem uma galera chegando aqui que está começando a crescer. Uhum. Além dessa estratificação, você também tem uma questão de mulheres no campo, mulheres de segurança operacional, como por exemplo é meu caso, né? Eu optei por essa carreira porque eu gosto, eu me identifico, né? Vou fazer law enforcement, vou combater roubo de carga. Toda a minha carreira foi pautada nisso, porque eu entendo que não, por mais que seja uma carreira masculina e você tem uma maior predominância de homens nesse ponto, você consegue se destacar sim, se você seguir, né, o que você entende que pode dar certo, tá? Então, hoje, você conta nos dedos das mãos quantas mulheres operacionais você tem. Até mesmo quando a gente pega vagas, por exemplo, né, você entra no LinkedIn, quais são as vagas, tal, poucas mulheres. E aí eu trago uma questão muito importante que é o seguinte, não são todas as mulheres que têm estômago. O que eu chamo de estômago, tá? Você vai ter que fazer algumas, assim, decisões na sua vida, algumas escolhas, no sentido assim, você não vai estar disponível com a sua família o tempo inteiro. Isso, essa área, tá? A gente até gravou no último programa agora, tava aqui o Eitan, né? Que é conhecido nosso aí, uma referência no mercado. Ele até fez uma brincadeira que foi interessante. Ele falou, você tem que estar acostumado a, dormir de sapato, pra já estar pronto, para acordar pronto, acordar, né? com fome e dormir de sapato. Isso, acordar com fome, no sentido de ter que todo dia se desenvolver, com apetite, e dormir de sapato para você estar sempre pronto, sempre disponível, que é uma dor aí, independente de sexualidade, é para todo mundo esse gestor, né? Você tem que estar disponível. E aí eu entro numa outra situação que é a seguinte, né? Nós meninas, nós mulheres, como queiram chamar, você tem que se provar diferente. Então você vai estar disponível mais tempo, você vai ter que se esforçar mais. Talvez a questão de se capacitar mais, estudar mais. Exatamente, né? Você vai se capacitar mais, você vai ter que provar muito mais. Por exemplo, você tem uma liderança técnica, você está trazendo uma questão, e aí, de repente, o cara coloca em xeque porque você não veio do militar, no meio militar, por exemplo. Eu não vim. Mas isso não me desqualifica, muito pelo contrário. Eu vou ter outras compensações no sentido de eu vou estudar mais, eu vou me capacitar mais, eu quero ser um ponto de referência. Trazer outras experiências. Vou trazer outras experiências, vou querer fazer outras coisas com o qual eu consiga mostrar que o que eu tô trazendo é uma referência de mercado. E aí, quando a gente pensa na questão das mulheres, eu já entrando num outro tema, mas eu acho que é importante trazer, é o quanto a gente tem um ambiente de uma segurança psicológica para as mulheres se desenvolverem, tá? Nesse ponto, não são todas as empresas que estão preparadas. Então, isso tem que vir da alta gestão. Quando você trabalha no GR, quando a gente trabalha na segurança, a gente sabe que se não vier de cima, o negócio não acontece. Sim. Cultura de segurança você não cria assim. E outra, é uma junção, é segurança, é compliance, é auditoria, né? É uma junção, cada um dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, que você consegue ser do outro lado. Então, você precisa ter, olha, estou empoderando essa pessoa e pronto, vamos lá, vai que você consegue. Não é toda empresa que ela tá ali porque é o melhor perfil para a posição, não porque é cota, A, ou B, entendeu? Não é. A gente, em alguns dos programas que a gente já gravou aqui, e lógico, nos papos aí de bastidores, a gente já passou, assim, por esse tema, e tem muito essa questão que você comentou, por exemplo, do não militar, né? Nós sofremos com isso, sobretudo no início de carreira, porque lá, quando a gente acessou essa área, eu particularmente ali 2002, que eu entrei nessa área de GR, eu entrei numa empresa que o dono era militar, enfim, tinha toda essa cultura, os gestores vinham do meio, então sempre foi um desafio extra você ter que comprovar que você tinha, como civil, vamos dizer assim, capacidade
liderança técnica para que nunca existiu em vários aspectos, né? Muita coisa é o que você falou, estava pautado pelo conhecimento, estava pautado pela experiência que você vai adquirindo, mas às vezes acabam criando esses rótulos, né? Como se para estar ali precisa ter um perfil XPTO ali que não faz sentido. E eu queria só, antes da gente avançar no papo, Dani, a gente estava fazendo uma conversa ali no bastidor, queria te pedir um favor também, comenta rapidinho sobre as suas publicações aí. Claro. Você me fez um resumo ali que eu achei tão interessante. Sim, com certeza. Pode mostrar para o nosso público aí algumas das suas contribuições. Sim. Esse livro, Mulheres no Seguro, da editora Líder, eu fui convidada para escrever, igual fui convidada para a live por vocês, né? Obrigada por podcast. E aí eu perguntei, nossa, por quê? Né? Porque você é uma pessoa protagonista na área de seguros. E eu me senti muito honrada, né? Porque, poxa, tem tanta gente, né? Então são 30 mulheres que escreveram esse livro, contando do seu protagonismo, liderança, influência, participação no nosso mercado de seguros e previdência. Então tem histórias muito bacanas, mentoria, dicas de carreira, muito bacana. Bacana. E aí nesse livro eu compartilhei. Dica aqui vai ter também no final. Boa, bacana. Coisa linda. Muito bom. Tem mais, né? Tem mais. Aí depois fui convidada também por um aluno, eu dei aula para ele, né? Ele é conselheiro de fundos de pensão hoje, para escrever um capítulo num livro de previdência privada, que é um tema que eu gosto muito, que é educação financeira, ensinar as pessoas a guardar hoje para ter amanhã, já que a gente está vivendo mais, precisa se planejar para o futuro, né? Não temos essa cultura aqui, né? Exato, não temos. É que essas decisões do futuro são mais difíceis porque elas estão longe, né? A gente prefere a decisão do presente. É do ser humano, é natural, né? Então a gente tem que estar sempre se educando, se lembrando, porque consumir é mais gostoso, né? As finanças são emocionais, né? Até o Nobel lá, o Richard Thaler, ganhou o prêmio porque ele falou: finança não é racional, não, é emocional. A gente compra por impulso. E aí a gente também precisa investir por impulso, né? Tem que ser meio que incentivado a ter essa disciplina, essa educação, né? E aí nesse livro eu falo da questão de gerenciamento de riscos, que é um tema que eu falei, vou trazer uma coisa nova, porque os outros autores vão falar só de previdência, então eu vou querer trazer algo diferente. E aí eu falo da gestão dos riscos pessoais, patrimoniais, por meio dos seguros, né? Você conquista uma empresa, conquista um patrimônio, e você precisa guardar para que isso tenha continuidade diante dos riscos que fazem parte da vida, né? Que nem sempre a gente consegue administrar riscos da natureza. Então eu falo da importância desse planejamento patrimonial, e também o planejamento da sobrevivência, que é um risco de viver muito, que também precisa ter dinheiro, né? É um bom risco, mas que precisa estar calculado, né? Precisa viver muito e viver mal. Exatamente. É uma coisa longevidade, né? Com qualidade emocional, física, saúde, financeira. Outra coisa é passar por esse período sem ter nada disso. É bem mais difícil, né? Então é o que eu abordo aqui no capítulo. E esse livro, que é o meu xodó, que é o meu tema, né? Ele é o Risco e Compliance. Foi o primeiro que eu escrevi. Eu comecei com esse, né? Eu tinha um sonho de escrever um livro, mas não sabia nem por onde começar. Aí um dia me convidaram. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Unir o útil ao agradável. E aí eu tinha que entregar um capítulo por semana. Então, imagina, foi uma maratona, assim, de escrever e de passar por revisão, técnica, né? Pedagógica, mas foi muito bom, um projeto muito legal. E nesse livro tem um capítulo de gestão de riscos, parte de compliance, governança, prevenção à lavagem de dinheiro. Ele é usado nas pós-graduações do Senac, né? Então ele tem uma linguagem bem didática, bem bacana. Bacana. Depois a gente deixa as referências do direitinho, link, etc, para o pessoal. Sim. Vale a pena conferir aí. E se quiser sortear o xodó aqui pro pessoal, então deixa esse daí para daqui a pouco, tá, então, que a gente sempre costuma fazer uma dinâmica também de sortear o ingresso, alguma coisa pro nosso evento, e aí a gente faz essa dobradinha, então. Tá bem. Tá bom? E aí, até assim, eu acho que é um belo exemplo, principalmente do primeiro livro aqui, que vocês juntaram, né, a editora juntou 30 mulheres, 30 referências na área. Talvez pra gente fazer isso no mundo do GR seja mais difícil juntar 30 lideranças femininas. Não existe, né, mas já tem eu acho que isso já mostra a diferença dos mercados, que o de seguro tem uma participação maior, né? Então acho que já é um indício do que a gente está falando aqui. Provavelmente. Pode até servir, é o que a gente estava conversando, pode servir até como uma referência, né? Exato. Como que isso faz sentido e eu queria fazer até uma provocação. Eu vou começar por você, Dani, que você tem essa parte aí de hoje estar formando novas pessoas aí na academia e um pouco desse que você comentou da procura das mulheres e etc.
eu acho que acaba virando um compromisso, nesse sentido do que a Suleiman comentou, de ter que provar mais. A gente ainda está convivendo muito com essa cultura, ou qual que é o ponto que eu queria chegar, se é que é possível? Ou quando academicamente está em pé de igualdade, hoje o mercado já tem deixado de lado essa questão. Por exemplo, que você falou, quando a gente sai de uma base onde as mulheres são predominância ali, e aí quando você chega no nível acima, apenas 30%, né? Então, como que está sendo trabalhado e se você tem percebido algo diferente para a gente corrigir esse acesso aqui? Por que não também nessa camada de cima ter que seja 50-50 entre homens e mulheres? Essa ideia, igualdade, né? Porque quando a gente olha o IBGE, a população também está dividida dessa forma, né? Sim. Um pouquinho mais de mulheres que homens, quase 50-50, se não me engano, 52% mulheres, 48% homens. Faixas etárias também diferenciadas. Então, o que as empresas têm feito, e eu vejo notadamente na área de seguros, que é a área que eu mais atuo, é a questão da inclusão e diversidade, a questão ESG. Então, as empresas têm adotado posturas de mentoria com mulheres. Então, homens são convidados, né, que estão num patamar de conhecimento, que possam transmitir, possam mentorar, ajudar, porque às vezes a gente, quando está no começo da carreira, não sabe bem por onde trilhar. Então, alguém que te orienta, seja homem, seja mulher, ajuda muito a abrir a nossa mente, né, dar opções, caminhos que às vezes a gente não enxerga. Então, tem muitas exemplo, inspiração. Então, tem muita empresa fazendo esses programas de mentoria para mulheres. Porque o que eu acho que acontece com a mulher? Nós nos cobramos mais. Eu não sei como vocês se cobram, mas a impressão é que eu tenho que fazer certo, eu não posso errar. Então, por exemplo, quando tem uma vaga, eu já percebi em candidatos que quando exige um conhecimento como, por exemplo, idioma, se a mulher não domina fluentemente, ela nem se candidata. Ela já faz o pré-filtro. Homens, eu já vi homens se candidatando sem nem saber o idioma. Ele, esse é de menos. E não tá nem aí. E essa ousadia é muito positiva, porque faz com que você avance, você aprende caminhando, né? Então, acho que as mulheres precisam ter um pouquinho mais, se soltar um pouquinho mais, ter mais ousadia. E o mercado dá esse espaço, essa oportunidade também para que elas venham junto, né? Eu acredito que seja talvez mais cultural mesmo, dessa preocupação de, eu tenho que fazer tudo certo. E aí dá essa impressão mesmo de ter que trabalhar mais, ter que estudar mais, ter que se dedicar mais para poder chegar da mesma forma. Muito bom. Na nossa área, Suleiman, você vê alguma iniciativa nessa linha também de buscar alavancar isso, ou ainda está muito tímido? Vamos lá, que você enxerga? Eu vejo, tem. Por exemplo, a gente tem essas questões, tem várias associações dentro da nossa área que querem ajudar a trilhar esse caminho, seja mentoria, seja publicações, sejam cursos, bate-papos, networkings. Então você tem a ASIS, tem isso. Eu fui diretora específica disso, não esse ano passado. Do capítulo São Paulo, você tem essa questão da inclusão é importante, né? Por exemplo, dentro das empresas, eu acho que a gente precisa ter mais isso, né? No mundo corporativo, não é toda empresa que está preparada para isso, porque isso é uma decisão de negócio, né? E você precisa bancar essa decisão. Só que se você não der esse apoio, né? Esse trilhar, e aí, por exemplo, uma coisa que a Dani comentou, que é muito importante, essa mentoria, né? Porque realmente tem um ponto que nós mulheres pecamos, e eu digo nós porque eu também sofro com isso, chama-se síndrome da impostora. Você olha e fala, eu não vou não. Mas por que você não vai? Acho que não tô preparada. Mas quem disse que não? E aí você fica se questionando se você pode ou não passar aquela barreira. E às vezes você tá muito mais capacitada que muita gente que entrou. Sim. Né? Então, essa iniciativa, né, de você produzir, de você, né, fomentar esse campo, eu digo que tem nas associações, mas normalmente as associações são pagas. Então ela não, entendeu? Então ela não abrange todo mundo. Não é tão acessível. Não é tão acessível. Por exemplo, a ASIS, eu faço parte, tem o quê? 5 anos, mas eu fui me candidatar quando eu cheguei gerente. Entendeu? E tem também, assim, quando a gente traz para um cenário mais nacional, isso piora. Porque, assim, quando você pega corporações que são multinacionais e etc.,
ela já talvez traga um viés um pouco mais maduro nesse sentido, né? Isso. Por uma visão mais global. Quando a gente traz para o nosso cenário Brasil, vamos pensar assim, vocês concordam que acho que isso ainda acaba ficando um pouco mais complexo de ter essa leitura de, eu vou investir nisso daqui, vou investir na capacitação e pouco importa quem vai subindo na pirâmide até chegar nos cargos mais, vamos dizer assim, estratégicos? Dani, quer? Pode. Pode ser. Pode. Que eu vejo? As empresas globais já têm programas mais robustos implantados de compliance, por exemplo, que já envolve a questão... Já tem uma experiência também diferente, né? E esse modelo que elas já têm com a experiência, elas adequam aqui no Brasil. Então, acaba sendo uma continuidade. E tem países que as legislações já são mais sólidas com relação a esses temas, né? Que são temas que vêm crescendo, né? Diante da importância que as pessoas têm percebido de olhar para o social lá do ESG, né? Para as pessoas, porque elas que fazem a empresa acontecer, o ser humano é muito importante nesse contexto. E as empresas nacionais vão na sequência, né? Acompanhando também esse movimento. Mas eu acredito que as multinacionais, elas trazem um pouco mais desse conteúdo. Elas estão mais na vanguarda, né? Justamente por esse histórico, né? E elas sabem o que dá certo e o que não dá por causa de outras culturas. Mas, eu acho que, assim, e aí eu acho que vem uma provocação interessante, que é a seguinte, né? Quando a gente pensa de, poxa, como que eu consigo fomentar esse caminho no país? Eu acho que a gente tem que pegar as associações de classe, tá? E começar a mudar, porque muita coisa você planta ali. E aí você começar a introduzir esse tipo de situação, né? Porque você começa a quebrar esse estereótipo e começar a dar mais voz para isso. Por exemplo, uma coisa que a Fiesp faz muito bem isso, né? Eu faço parte do grupo de segurança do produto. Eu e mais uma porrada de gente. Mas uma coisa que se coloca muito lá, justamente por causa que os diretores da diretoria de segurança fazem, mulheres, participem. Mulheres, vamos abrir caminho. Sabe? Então, existe essa voz, puxa a fila, entendeu? Dá oportunidade. E assim, uma coisa que é legal, não é só gestor. É qualquer pessoa que queira participar. Por exemplo, você como gestora, se você quer trazer a sua equipe... Tá ali à disposição, conteúdo... Junto, entendeu? Vamos colocar uma melhor prática, vamos lançar, né? Vamos colocar, por exemplo, um guideline ali, dá para fazer. Entendeu? Então, eu acho que dentro das associações de classe é que a gente consegue abrir porta. Só que hoje essa é uma iniciativa tímida, né? Então, porque, poxa, é uma pessoa, tem que ser um homem que veio das Forças Armadas. Por quê? Por quê? Já fechou algumas entendeu? Verdade. Fechou. Né? E às vezes você tem mulheres ali que estão participando, ou que querem participar, dê a chance, né? Que às vezes nem conhecem esse mercado também, né? Exato. Eu acho que entra o papel muito também do exemplo, de poder modelar. Por exemplo, a gente trouxe vocês aqui justamente por serem pessoas com vasta experiência, que são referência na profissão, para que às vezes quem nem ingressou na profissão fala, nossa, não pensava nessa profissão, olha, uma oportunidade, entrar. né? Porque muitas vezes assim, você não tem material porque você não tem gente entrando. Isso. Que até não atrai, né? Não é conhecido. Na própria área nossa de risco, vou ser sincero, quando eu entrei mesmo, eu sequer tinha ouvido falar da existência disso. E é um exemplo, se eu não tivesse uma conexão que me levou para a área, não teria nem conhecido algo que eu estruturei toda a minha carreira até aqui. E acho que é importante até por isso, né? Por essa modelagem. E eu queria só aproveitar que eu sou curioso e eu estava fuçando no seu LinkedIn e eu vi que você tem uma iniciativa bacana voltada para as mulheres na área de seguro, né? Sim. Você pode comentar um pouquinho como que funciona, qual que é o objetivo? Sim, claro. É a Sou Segura. Quando estava no mercado de seguros, há uns bons anos atrás, eu sempre gostei de estar fazer networking, palestra, participar e conhecer, né, me desenvolver. Quem gosta de ensinar precisa gostar de aprender, porque a gente vai colocando coisas novas, né, para poder passar adiante. E aí, nesses workshops, eventos, eu conheci a Sou Segura, que na época se chamava Associação de Mulheres no Mercado de Seguros, a AMMS.
E aí, participando das palestras, perguntando, fui conversando com elas no final, aí acabamos, né, tendo ali um contato, e eu fui convidada depois até para fazer uma palestra, o que me empoderou, porque a ideia é empoderar as mulheres, né? Assim, você fica bem em falar em público e quer falar sobre que tema? Eu falei de educação financeira, né? E foi muito bacana. Eu estava até na empresa, a gente conseguiu arrumar o auditório para chamar várias mulheres do mercado, homens também, e cada um trouxe um tema e foi bem bacana sobre a questão da liberdade financeira. E depois eu fui convidada para ser embaixadora da causa, dentre outras embaixadoras também, por estar ali sempre apoiando, divulgando nas redes sociais, sem nem fazer parte. E aí depois acabei entrando, né, fazendo parte. Fui mentorada, quis aprender essa experiência de alguém me orientar sobre algo que eu queria na minha carreira. Então eu coloquei as minhas necessidades e as pessoas que iam mentorar colocavam as suas competências. E aí eles casam, fazem o match de quem é que pode te dar o auxílio que você precisa. E aí eu tive uma mentora excelente que me explicou o que eu precisava saber. Aí depois eu falei, agora eu vou fazer o contrário, agora eu vou passar adiante, né? Vou ser mentora. Aí eu falei, bom, eu sei fazer isso aqui. Aí quem veio se mentorar comigo, nesse sorteio, nesse match que eles fazem, foi uma pessoa que queria aprender a escrever, a dar aula. Eu falei, olha, quem diria que alguém quer isso, né? Eu falei, que bacana. Ela passando pelo que você passou. Exato. Então eu falei, olha, eu posso contribuir. E ela já tá escrevendo, tá produzindo, então foi muito bacana. E depois eu entrei como conselheira consultiva, para poder participar de projetos institucionais, e hoje eu cuido da coluna Fala Mulher na Sou Segura, que aí o nome mudou, né, reposicionamento de marca, virou Sou Segura, até para ligar com o mundo dos seguros, embora tá abrindo, não é só seguros, a gente já tem pessoas de várias áreas, de gestão de riscos também tem bastante gente, porque é um mundo muito conexo, né? Sim. E aí nessa coluna as mulheres são convidadas a falarem sobre vários temas, né, que elas quiserem compartilhar, toda semana a gente tem um artigo lá, e eu cuido dessa coluna. E é legal ter esse entrosamento entre áreas, você vai envolvendo outras pessoas e puxando, e até assim, a gente, diversos programas aqui, diversas conversas, a gente tem sentido dificuldade em várias áreas, várias profissões de contratação, de reposição de cargos de liderança. Você promove uma pessoa, você não tem quem repor no lugar, então acho que é importante as pessoas... Muita gente, às vezes, não querendo assumir esse... que a gente comentou das dores da gestão, né? De, eu vou ter que, de alguma forma, dividir tempo com isso, com aquilo, vou ter que abdicar de um lazer. Então, esse é até um ponto que eu acho que indifere a questão de homem ou mulher, mas até aproveitar depois ouvir a opinião de vocês, se também tem percebido isso, assim... tem pessoas que às vezes estão nessa base, têm competência muitas vezes técnica, tem estudo e etc. Mas é um pouco estranho você perceber que ela começa a olhar a pessoa que está ali na liderança. Vou dar até um exemplo que eu vi esses dias, não vou citar quem publicou, que eu não me lembro agora. Mas era mais ou menos isso. Fala, poxa, mas eu quero estar no lugar daquele C-level que hoje o cara tá divorciado, sobrevivendo com não sei quantos remédios, entendeu? Então era uma coisa, lógico, bem... Só tá vendo o lado ruim, né? Foi bem caricato, mas a provocação era justamente essa, né? Então, até essa medida aí de, beleza, eu quero me desenvolver, eu sei que vão ter algumas etapas que eu tenho que me doar além do que às vezes as pessoas imaginam, mas nesse caso ali era até isso, mas tem uma medida também para você não passar do ponto, né? Tem essa questão, vocês veriam, até a Dani aí que tá nesse meio que recebe essas pessoas que estão buscando aprendizado e etc. Tem algum ponto nesse sentido, algo que também as empresas tenham que trabalhar, eu digo assim, para gerar uma certa leveza também não colocar carga demais nesses cargos de liderança? Sim, o que eu vejo é que a liderança precisa ser mais humana para que ela seja admirada e que seja empática. Então, uma coisa que eu sempre priorizei nas minhas gestões é estar muito próxima das pessoas, porque eu estou ali para servir. Tem até aquele livro Monge Executivo. Sim, você está ali para tirar as molas do caminho e a pessoa fluir. Às vezes ela conhece mais que você tecnicamente. Não é essa a ideia. É o ideal, né? É o ideal, que você tenha um time competente, né? E que você consiga administrar os talentos desse time, desenvolver habilidades. Às vezes a pessoa está ali
quietinha, mas ela tem um tremendo potencial, reconhecer isso, dar oportunidade para ela se desenvolver, respeitar cada um. Você quer ser líder? Então vou te treinar, vamos junto para a reunião, deixar eu te orientar para você. E entendendo, quando chegar lá você já está pronto. Não quero. Por que não quer? Entender. Não quer, tudo bem. Faz parte, saber não tem nenhum também problema. entender isso, Exato. né? Às vezes a pessoa é muito competente fazendo um trabalho de análise. E tudo bem, cada um na sua fase, às vezes muda depois, e não tem nenhum problema. Então, o líder, quando ele é mais próximo da equipe, mais humano e admirado, ele é uma pessoa que outros podem querer estar igual. Acaba sendo mais influente. E influente. Ele é influente pela liderança e não pela autoridade. É isso aí. É isso que que é é importante. a essência da liderança, né? Eu até escrevo no livro Mulheres no Seguro, quando eu falo da liderança, que liderar pessoas é um presente, é uma dádiva que deve ser conduzida com integridade e respeito, porque você está gerindo situações até emocionais. Tem gente que fica doente por causa do líder e às vezes pede demissão do líder e não da empresa. Normalmente é o líder. E às vezes, por consequência, até da carreira, né? Vou mudar de área, eu não quero mais isso pra mim, pelo amor de Deus. Pode influenciar demais, pode criar traumas. Né? Às vezes um chefe que não dá bom dia, e aí a pessoa fala, será que eu fiz alguma coisa? Poxa, não tem nada a ver. A pessoa que é mal educada mesmo, né? Então, assim, eu acho que os líderes também precisam ser preparados. Às vezes a pessoa é muito boa e é promovida, mas não tem a competência da liderança. Isso precisa ser aprimorado. Então, a empresa precisa ter uma responsabilidade também de fazer com que esses líderes sejam capazes, né? Dar também a formação, porque também eles acabam sendo refém, né? Às vezes você não vai negar uma promoção com medo até de perder o emprego e você não está preparado, não tem as ferramentas. Então a empresa precisa se preocupar também em preparar bem esse líder e fazê-lo ser próximo das pessoas, né? Acho que essa é a chave. Aí as pessoas vão admirar e falar, esse lugar faz sentido para mim também, quero estar, porque vai ser um lugar bom, né? E de modo geral, assim, eu já vi muito isso, a gente não ter um programa de sucessão que esteja formatado para o próximo passo. Geralmente está formatando o passo atual. Você tem um supervisor, você está treinando ele para ser supervisor. Tem um coordenador, você treina para ser coordenador. Por que já não pensar claro, tem que fazer as duas coisas, né? Mas pensar já no próximo passo. Você tem paralelo, né? Tem aquele cara que está no cargo A já pensando... muito provavelmente ele não vai chegar porque é uma pirâmide, né? Vai afunilando o negócio. Mas você ter 3, 4 já preparados para o próximo passo. Algum deles vai perder, vai para o mercado, você vai promover, mas eu sinto falta disso nas diversas empresas que eu converso com as pessoas. Eu acho que faz falta isso. A pergunta é qual seria o caminho para o progresso, para o profissional e para a empresa que quer desenvolver, seja mulher ou seja homem. Acho que a gente tem que ter aqui, acrescentando tudo que a Dani comentou, que eu concordo muito, né? Resultados são feitos com pessoas, né? Se você não investe nas pessoas, seu resultado não vai ser duradouro, não vai ser sustentável. E quando a gente pensa na questão da leveza que o Leonardo trouxe, a leveza, gente, quanto mais você sobe, menos leveza você vai ter. Isso é um fato. Mas você tem que gerir a sua equipe se colocando no lugar dela, né? Sim. Por quê? Porque você tem mais background de inteligência emocional, ou pelo menos deveria ter, né? Eu já falo que o desafio tá aí. Pra você olhar e falar assim, poxa, ela tá passando por um desafio que eu já passei. Como é que eu consigo melhorar, né? Melhorar o seu essa mentoria, né? Às vezes é isso, é uma dica, uma palavra ali de orientação mesmo. Mas eu digo, às vezes é até uma questão, como comentou, às vezes é uma questão pessoal, né? Sim. Não, eu digo assim, só para não ficar a ideia do feedback estruturado, que é o papo, padrão. Gente, pelo amor de Deus. Às vezes é isso, é você trocar uma ideia ali de canto, o que tá acontecendo. Você tá bem? Hoje já passei por isso. Hoje eu percebi que você não tá legal. Quer se abrir? Vamos trocar ideia? Né? E você também, gestor, ter a decência de quando você às vezes tem que chamar a atenção do seu funcionário, ver que aquele dia talvez não seja um bom dia pra você fazer isso. Tanto o seu quanto dele. Exato. Né? Gente, é aquela história. Pra você ter uma equipe rodando legal, você tem que prestar atenção na equipe. Prestar atenção nela. Tipo, são sinais, né? Eu falo assim, o diabo mora nos sinais, no detalhe. É aquilo lá que você olha e fala assim, ele entrou diferente. Eu sou assim. Com todo mundo, 360. Opa, tá pisando diferente. Eu espero. Por quê? Porque eu sei que talvez a pessoa tá passando por um problema, não necessariamente ela quer abrir, mas eu tenho que ter a empatia suficiente de olhar e falar, hoje eu não abordo amanhã, dá pra esperar. Exato. Entendeu? Isso mesmo. E os gestores, eles precisam ser ensinados a isso, né? Eles não têm, as empresas, elas não têm essa cultura. Eu quero resultado e beleza, botãozinho da felicidade. Tá bom, amigo, só que o botãozinho da felicidade, que você só quer o resultado, se você não cuidar das pessoas, elas não saem do outro lado.
né? Então, por exemplo, se tá com um problema pessoal, poxa, hoje eu tenho como eu trabalhar de casa? Cara, você é um holograma, some daqui, vai. Eu sempre falo isso pra equipe. Vai resolver, vai que eu seguro. Por quê? Porque você vai ter uma pessoa muito mais engajada. Eu digo que dependendo do líder, você vai até o inferno e volta cantando. E tá tudo bem. Mas tem outros que você olha e fala, não quero não, obrigado. Porque... tem que ser uma troca, né? Exato, é uma troca. Talvez flexibilizar, eu concordo com isso também, porque tem momentos que você vai precisar também de algo a mais dessa pessoa. E ela vai estar disposta. Tem que ter toda essa sensibilidade. É tão pouco que você cede, né? Um entendimento ali de um filho doente. É algo que a pessoa depois recupera, dá para administrar. E faz toda a diferença. Às vezes sair meia hora mais cedo para chegar na faculdade no horário. Sabe? Essa flexibilidade a gente precisa ter mais nas empresas. Concessões, né? Exato. Negociar melhor isso, né? E uma questão também que me ocorreu, quando você falou da questão de admirar o líder, né? De olhar para o corporativo, é que eu vejo muitos dos meus alunos empreendendo. E isso é muito novo para mim, para vocês, talvez, que somos como CLT a vida inteira. E é uma realidade, né? Muita. Principalmente na atualidade, né? A maior parte das empresas brasileiras são pequenas empresas. São elas que conduzem os empregos e a produtividade do país. Serviço, então, e às vezes tem a equipe, né? Equipe, faz começa tudo. assim, né? Exato, tem telefone, e-mail, tudo. Conheço uns caras que inventam uns projetos aí tem toda uma estrutura que dá para você contar. Dá para contar na mão, exatamente. E aí tem que todo mundo se doar e tem esse perfil diferente, né? É importante ressaltar esse perfil. E nisso, pensando na que a gente está conversando aqui, muitas vezes o cara empreende porque ele não quer mais ter chefe, né? Só que aí ele se depara que ele vira o chefe. E aí, meu amigo? Você não tem horário, não tem férias. Você é a empresa. Então, você vai daqui a pouco estar contratando alguém, você odiava o seu chefe, você nem pensava o que é ser um líder, o que é ser um gestor. Aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Né? Também acho que falta um pouco disso, das pessoas saberem que qualquer empresa você vai responder para alguém, nem que seja o cliente. E você vai ter que também passar a bastão para alguém. Porque às vezes o que falta é jogo de cintura, né? Por exemplo, porra, meu gestor falou isso para mim, eu não concordo. Conversa. Exatamente, gente. Troca ideia, vai levar pra tomar um café, vamos conversar. Peraí, mano, tá embolando no meio de campo. As conversas, às vezes, elas são difíceis, mas elas abrem tantos caminhos, né? Porque você, poxa, é aquela história. E outra, é a maturidade emocional que você tem de progressão de carreira, né? Tem algumas situações que você sabe que o teu gestor te falou aquilo, mas ele tá sabendo mais informações do que você. E você tem que ter essa consciência. E às vezes a galera não tem. E aí fica, poxa, eu tá sendo injustiçado. Cara, abre a mente, pera, volta aqui, vamos conversar. Né? Às vezes não consegue ter noção, né? De que as entregas são diferentes, né? Exato. Tem pessoa que tá lá enfim, qualquer estrutura. Vamos pensar aqui numa fábrica. Ele tá lá na produção, mas o diretor nunca apertou um parafuso. Fala, pô, mas não é para apertar mesmo. Ele aperta outro tipo de parafuso. Entendeu? Ele precisa estar lá para garantir o parafuso e alguém para apertar, né? Mas a gente peca nisso. O que eu percebo, assim, não sei se vocês têm essa mesma leitura, é que, por exemplo, a gente avançou muito, assim, em questão de disponibilidade, de ter hoje cursos mais disponíveis, mais baratos e etc., que permitem, mais curtos, hoje às vezes 100% EAD, então que permite a pessoa ter uma formação às vezes acadêmica mais precoce, ou assim, já chegar no mercado com essa bagagem, mas que eu enxergo que vem justamente com esses gaps. Então, por quê? Porque tem coisa que, lógico, a formação acadêmica vai ser importantíssimo, mas eu acho que a grande sacada está justamente nisso, nessas mentorias, em você saber dividir essas experiências, que é o que a gente está fazendo aqui, que a gente costuma promover sempre que possível, porque isso você não vai encontrar. A tal da soft skill, né? É isso aí. E até nisso, fala, pô, como que você vai ensinar alguém a fazer essa leitura de ambiente sem ela estar incorporada nesse ambiente? Não tem como. Então, às vezes é despertar essa curiosidade para a pessoa começar a ter esse olhar 360, né? Ela
ela pensa fora da caixinha, né? Fala, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar? E ela tá disponível para poder fazer isso. Porque não adianta você ter mentoria, não adianta você estar disponível se o outro lado não tá afim de escutar. E deixa eu colocar uma pimentinha. Bora. Que é essa geração que a gente tem encontrado aí, cada vez mais ansiosa. Então, assim, nossa, já faz 3 meses que eu tô na empresa. Achei que eram 3 anos. E não, mas hoje, ou 3 anos, esquece. Não, já faz 3 meses que eu tô aqui e eu ainda não fui reconhecido todo o meu talento aqui. Enfim, isso é um dificultador a mais. Seja, de novo, aí extrapola aqui a questão de homem ou mulher, enfim. Mas esse é um outro ponto que, para os gestores tradicionais, onde, vou dizer assim, eu me enquadro, é algo que também está se tornando mais complexo, saber administrar essa ansiedade, e aí a pessoa, conectando com o que você comentou do protagonismo de empreender, por exemplo, às vezes está até um pouco ligado a isso. Não me identifico aqui com a companhia. Fala, cara, mas você nem passou por esse processo ainda, você está aqui há pouco tempo. Não, mas então eu não me reconheço aqui, eu vou montar o meu, ou vou para, sei lá, vou ser um autônomo, enfim. Como lidar com dos pontos que a gente já colocou aqui, acrescentando ainda essa nova geração aí mais, não sei se ansiosa seria o ponto correto, mas que tem essa... Mais rápida, né? Tudo muito mais rápido, mais atenta, né? Mais recentemente. E aí? Informação. E aí, Dan, deixar essa bucha com você não, aí. Ó. Tranquilo. Assim, ó. Vou dar a receita. Sabe que eu vejo da geração mais jovem, eles precisam de feedback o tempo todo, você precisa dizer se tá indo bem, eles aceitam super... Eu tô falando generalizando, né? Claro, cada pessoa, não é porque é jovem assim, cada um. Né? Generalizando pelo que eu percebo da minha experiência, você pode ser honesto, né? De falar, olha, não tá legal aqui, vamos corrigir, mas é aquela coisa de boa vontade, né? Vamos junto, tá sempre ali acompanhando e falar, não deixa sozinho. Não deixa a pessoa sozinha porque ela se desmotiva. Não deixa achar, né? Não, poxa, a pessoa... Porque aí a pessoa vai achar o quê? Tá bom, tá ruim? Você não é preciso saber se estou indo bem. Então é feedback constante, o tempo todo, seja feedback de construção, de correção, de boa, né? Eles recebem. E intraempreendedorismo. Se a gente fala que o jovem gosta de empreender, porque ele tem um monte de ideias na cabeça, né? Muita informação, muito mais do que a nossa geração. Como que ele pode fazer isso ali dentro do ambiente que ele tá, né? Deixa ele dar ideia, deixa executar, testa, abre espaço para inovação. Lugares que não tem espaço para inovação são lugares mais difíceis para as pessoas que querem crescer. Sim. E aí, se tem uma empresa que aborda dessa forma, ela vai ter essa parceria, vai ter essa pessoa trabalhando junto e motivada, independente dos 3 meses, de não chegar a CEO ainda, mas ela tá dando ali, contribuindo com projetos, e tudo bem se ela mudar de emprego, porque a coisa tá mais fluida hoje em dia, né? As pessoas não ficam muito tempo na mesma empresa como ficavam antigamente. Mas enquanto estiver ali, ela está fazendo o melhor para a empresa, pela carreira também dela, e isso que é importante, essa troca, né? Legal. E na área, trazendo um pouquinho para segurança, gestão de riscos, enfim. Isso é uma coisa mais ampla. Você percebe isso também, que tem essa dificuldade extra, e tem um ponto também que eu até esqueci de colocar na pergunta, mas que a gente pode acrescentar aqui, que na verdade, assim, para o gestor, você tem todas essas gerações trabalhando às vezes numa mesma equipe, né? Então, e aí? Como, talvez aquele mais antigo ali, você consegue apertar um pouco mais, porque ele está acostumado. Como equilibrar esses pratinhos aí? Olha, essa questão da ansiedade, né? E, eu tô aqui há 3 meses, não fui reconhecido. Eu acho que tem uma questão cultural que pode amenizar e que dá certo, e é muito de acordo também com o estilo de gestão. Que é o seguinte, pequenas vitórias importam. Então, se a gente sabe que o desafio é muito grande, fatia e vambora. Você vai ver que você vai passando, né, os desafios menores e você vai ganhando mais confiança. Quando você consegue ir compartilhando isso, você consegue amenizar isso pro outro lado, né? E volto a falar a questão das conversas difíceis. Você tem que sentar e tem que ser muito transparente. Quanto mais transparente você conseguir ser com o seu funcionário ou com a sua equipe, dar contexto, trazer junto, mais segurança ele começa a entender que tem. E a segurança é o seguinte, né?
É a segurança de, poxa, meu gestor tá compartilhando comigo, eu sou importante. É isso. É se sentir fazer parte, Exato, né? é fazer parte. É pertencimento. Poxa, que legal. Eu faço parte, então eu consigo seguir. Acho que essa questão de abrir espaço para eles serem ouvidos é muito, muito, muito importante. Qualquer geração quer ser ouvida, né? As coisas hoje estão muito rápidas, mas existe hoje, eu digo que, não sei se bem a palavra carência, mas as pessoas querem reconhecimento, né? E às vezes o reconhecimento não é uma questão que o RH que vai dar, é o seu gestor que vai dar. Sim. Que depois que você fez lá, ficou, sei lá, teve que elaborar um projeto, entregou, e você olhou e falou assim, foi super bem aceito. Cara, sensacional. Leva pra reunião pra apresentar, ó. Isso, Essa pessoa que fez. dá o protagonismo, Exato. né? Eu falo muito sobre isso com o pessoal no dia a dia ali. Isso faz toda a diferença, porque a pessoa consegue entender que ela tem um caminho a trilhar. Sim. Agora, quando você não tem isso, e você também não tem esse compartilhamento dessas pequenas vitórias, essas vitórias precisam ser levadas em consideração, porque é uma questão cultural da empresa, o caminho fica muito pior. Porque Parece aí... muito distante. Nunca vou bater a meta, porque a Exato. meta tá de 10 anos. Qualquer um fica desmotivado, porque você olha e fala assim, cara, eu não vou sair do outro lado. E aí perde a leveza em todos os níveis, e aí entra naquilo que a gente comentou antes, que tipo, porra, mas o cara tá lá, eu falo um palavrão. Não tem problema, não. Qualquer coisa, se for muito pesado, a gente põe um pi, mas não precisa. Que você vê que o cara tá lá no fundo, né, lá no topo da cadeia, e fala, mas eu não quero chegar lá. Mas, veja, são decisões de carreira, não tem certo e não tem errado. Às vezes você quer subir, ou às vezes você vira e fala assim, poxa, eu tô bem do jeito que eu tô. E não tem decisão certa, não tem decisão errada. Só que se o teu gestor, naquele momento, não te dá opções e não te fala isso, e você não tem uma mentoria, não tem um acompanhamento, cara, você vai achar que você tá um estranho no ninho. Você se sente perdido, Exato. né? Vou fazer um comentário aqui, mas antes do comentário, vou fazer uma pausinha para vocês tomarem uma água. Né? Dá os recadinhos. Respirar um pouquinho. Vamos para os nossos recados, que já são de praxe aqui no nosso Papo com o Especialista. Mais uma vez, esse é o primeiro do ano, mas tem muito episódio por aí. Então, a gente está fazendo episódios especiais também ali entre um e outro. Nossos episódios são mensais normalmente, mas a gente tem feito uns especiais para trazer mais conteúdo ainda para quem nos acompanha. Então, lembrando aí o que a gente costuma frisar, cumpra aí os 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar este material para fazer chegar em outras pessoas que possam daqui tirar ideias, tirar provocações e depois levar isso para o seu dia a dia. Então, podemos aproveitar e falar então do nosso sorteio para quem está acompanhando? Vamos fazer sorteio. E também, assim, além de... A gente pede que participe, comente, a gente sorteia os brindes para quem comenta lá, mas além disso, não é só comentar, mas participe mesmo, fala concordei nesse ponto, discordei naquele ponto. Trazer ideias, né? Passa pra gente uma mensagenzinha ali rodadas, né? de novos conteúdos, sugere. Quem quer participar também se candidate. A gente traz pessoas aqui muito gabaritadas de mercado, mas quem tá aí também nos assistindo, me leva aí, vem com a gente também. A gente gosta muito de trocar essas ideias, a gente aprende muito aqui também com os convidados, então o assunto aqui é sempre muito importante. Isso aí. E como a gente costuma fazer, vamos ter o nosso encontro do Fórum de GR esse ano no dia 13 de maio e vamos sortear um ingresso? Vamos de novo, vamos lá. Então... Lembrando que agora esse episódio está indo ao ar aqui em janeiro, esse mês a gente abre as vendas gerais no dia 25 de janeiro, mas quem participa dos nossos grupos já tem acesso à pré-venda com condição super especial, ingresso do grupo. Aproveite para garantir seu lugar, né? Isso aí. Então vamos lá, então eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer o sorteio aqui hoje com a gentileza da Dani, então... Vamos fazer 2 sorteios, tá? 2 sorteios, vamos lá. Então, um deles a gente vai sortear então esse ingresso duplo para o evento. E o segundo, vamos sortear... Posso? Claro. Permite? Já está na mão. Esse é o... Já que ela falou que é o xodó, vamos fazer o sorteio aqui do... Por Daniela Pascoal Neves, Risco e Compliance, tá bom? Então, qual vai ser a regra para participar? Então... Quem deixar o seu comentário no nosso post ou do LinkedIn ou do Instagram, vai soltar uma arte com a bela foto das convidadas, comenta lá. Isso aí. E também vocês podem deixar como que o pessoal localiza vocês nas redes. Pode falar, Dani, como que é o seu... Eu também tenho um canal no YouTube. Tá o nome é muito diferente, é Daniela Pascoal Neves. Ah, não teve criatividade ainda, né?
E Instagram também, Dani Pascoal Neves, e o LinkedIn, Daniela Pascoal. Tá bom. E o teu, Sulema? Vamos lá. No LinkedIn, Sulema Oliveira. Pode entrar em contato comigo lá. Ou nas minhas lives na Escola Superior de Segurança, no canal do GEASD, que é o Grupo de Estudos de Segurança e Defesa, né? Avançado de Segurança e Defesa. Nossas lives são quinzenais, toda quinta-feira, às 20h30. Boa. Tem mais conteúdo aí também para quem quiser. Gente, a gente fala muito disso aqui nos nossos papos. Acho que hoje uma grande vantagem que quem está iniciando nessa área tem em relação a nós aqui, de uma certa forma, é essa disponibilidade. Então, obviamente que a pessoa tem que ter o cuidado de filtrar. Sim. Não é questão de quantidade do que você vai consumir, mas você fazer isso com qualidade, né? Então, pegar quem realmente é referência num assunto e modelar, eu costumo pelo menos fazer assim, eu gosto de modelar frações. Então, eu gostei da forma que aquela pessoa aborda tal assunto. Então, vou prestar atenção. De outro ponto dessa mesma pessoa. Isso, então, e acho que isso é uma grande vantagem, e eu queria até ouvir se vocês concordam com isso, de quanta coisa que a gente tem hoje gratuito, de certa forma, para aquela camada inicial do que você precisa de conteúdo, e o quanto que isso pode alavancar uma pessoa, seja numa determinada linha de desenvolvimento. Como que vocês enxergam isso hoje? Vale a pena consumir conteúdos que pelo menos te permitam criar um caminho e depois você vai investir naquilo que você acha que faz sentido? Pode, Dani, por favor. Vale muito, porque o bom desse mundo digital que nos foi apresentado de uns tempos para cá, e acredito até que com a pandemia ele ainda aumentou mais, foram as oportunidades geradas para as pessoas poderem compartilhar conhecimento. Então tem muita gente boa falando, acessível, de graça. Claro, a gente tem que saber fazer o filtro, né? Saber de fato saber o que é opinião, o que é estudo. Exato, né? Se a pessoa realmente tem autoridade no que está dizendo, está influenciando para o bem, porque tem influência para o bem, influência para o mal. Então a gente tem que tomar esse cuidado com a informação que a gente recebe. Tem aqueles que são especialistas de tudo, né? Qualquer assunto que surgir muita desinformação. Nessa era da informação, da inteligência artificial, a gente tem que tomar cuidado para a gente acabar não indo para o caminho errado e se equivocando completamente, né? Então esse senso crítico, esse filtro é muito importante que a gente tenha em tudo. E aí sim, vale a pena, com esse senso crítico, avaliar o conteúdo que é relevante, que é necessário, e depois sim aprofundar, investir realmente no conhecimento, porque investir em conhecimento, não lembro quem tem essa frase, quem falou, mas rende os melhores juros, né? Então vale a pena, assim, a pessoa se desenvolver, porque aí você tem uma capacidade que você não tem e você desenvolve. Tudo é possível de se desenvolver, né? Basta a gente querer. A limitação somos nós mesmos. Nós que decidimos onde a gente quer estar. Né? Essas barreiras, né? E aí, acrescentando o que a Dani está comentando, esse filtro, às vezes você não sabe por onde começar, mas eu vou jogar na inteligência artificial, vou jogar no ChatGPT. Veja, né? Eu digo que assim, hoje a gente está num momento que eu tenho outros tipos de inteligência artificial que eu posso conseguir mineralizar isso de onde eu estou tirando, para ver, tô certo, tô errado, não tô? Qual é a fonte? Para você justamente validar a fonte que a pessoa está te passando. Sim. E também a gente fala bastante disso, não dá para você se limitar a consumir aquele extrato que a inteligência trouxe, né? Um exemplo, me fale dos 10 assuntos ou das 10 prioridades numa determinada área. Ela vai pegar o que tem de mais, talvez raso, mais genérico, e vai compilar. Então você não pode pegar aquilo ali e levar como uma verdade, né? Senão você usa a sua autoridade para chancelar um negócio que às vezes não faz nem sentido. Exatamente. Né? E aí, você conseguir fazer esse filtro, né? Vai em livro, gente. Livro serve para isso, né? Por mais que a gente tenha inteligência artificial. Não, eu fiquei admirado aqui. Isso é uma coisa
um dia eu vou estar fazendo uma apresentação igual, entendeu? Falar, na minha obra tal. Eu ainda estou estruturando e depois vou até pegar essa mentoria aí de. Deixa eu ver aqui. Só tá faltando só tempo e todo o resto para conseguir fazer, mas eu acho muito legal. Tem que ter, né? Como que você embasa isso? Aí tem um comentário que eu ia fazer aqui antes, justamente amarrando os pontos que a gente está falando aqui das gerações, das equipes e tudo isso. Um pensamento meu, que o gestor tem que ser contemporâneo. Não adianta eu querer implementar na minha equipe como eu era tratado há 15 anos atrás quando entrei no mercado, que não é mais o mesmo mercado, não são mais as mesmas pessoas, mas também tem que ser realista. Não, vou pôr tudo agora IA para tudo. Não adianta, você tem que viver o hoje, né, amiguinho? Você tem uma equipe com um perfil, tem que conhecer esse perfil e tem que conhecer o que tem de tecnologia também na mão. Acho que se o cara não for contemporâneo, ele não consegue ser líder. Eu acho que é essa linha que a gente tem que assumir, o cara tem que ter essa visão. Hoje o que eu tenho é isso, vamos trabalhar com o que a gente tem na mão. E assim, dentro do que vocês trabalham hoje e veem as equipes que vocês circulam ali, estamos nesse ponto, a gente está sabendo, a gente está numa transição muito agressiva, né? A gente está sabendo fazer essa transição? É difícil, né? É um desafio. Nem todos estão fazendo dessa forma. Mas o ser humano tem que se adaptar para sobreviver, né? Não importa o cargo, não importa o gênero. Então, e o líder, ele tem uma responsabilidade a mais, né? Maior ainda. Então, precisa ser contemporâneo, como você falou, né? Então, eu preciso me atualizar de todos os temas. Gestão de pessoas, habilidade, competência tecnológica. Porque, às vezes, você tem uma pessoa trazendo uma informação para você e você não entende o que ela está dizendo. Você não consegue nem conversar com ela porque você não tem domínio dessa linguagem, né? Você ficou para trás. Então, tem que se atualizar sempre. Não é porque a pessoa chegou num cargo que parou. Ah, tá bom, já fiz o que tinha que fazer, tô merecendo estar aqui. Você tem que merecer permanecer, né? Na verdade, todo dia se desenvolvendo e tendo a humildade de aprender, porque você aprende com as pessoas que sabem. Então, se você tem uma pessoa da equipe que traz um conhecimento de tecnologia, por exemplo, que você não tem, né? traz Às ela vezes o para cara vem com dar a orientação. dúvida que você não sabe. Como é que eu faço isso? Peraí, vamos descobrir junto Vamos aqui? junto, né? Também não sei, tudo bem. E tem uma coisa que até ligando aquilo que eu comentei também de hoje tá mais fácil, a gente percebe até nesse boom que foi comentado de o pós ou durante pandemia ter potencializado, a gente sofria muito. Eu vou falar, quando eu fui estudar lá o primeiro MBA que eu fiz, eu fui fazer um TCC, eu fui falar sobre uma camada que a gente tem lá na parte de gestão de riscos. Não existia literatura. Não digo nem assim, não existe uma literatura super aprofundada. Não tinha nada. Você achava assim, um trecho de uma reportagem que a pessoa mencionava aquilo. Digo assim, uma apresentação comercial da empresa que ele falava sobre aquela questão. E aí até o próprio projeto do fórum, a gente sempre estruturou muito pensando nisso, né? De deixar esse legado, deixar disponível, trocar essas experiências e minimamente deixar isso registrado para quem precisa e etc. Então eu queria ouvir de vocês também como que vocês enxergam que a gente está evoluindo nisso. Se a gente está bem, se ainda tem muito caminho nessa parte da gente compartilhar muitas vezes isso. O que não é um framework, não é uma norma, não, são experiências que vai ajudar uma pessoa, independente se está na nossa área ou não, a resolver aprendendo com o que a gente quebrou a cabeça lá atrás para dar solução. Como que vocês enxergam que está isso hoje? O bacana da gente fazer essa aproximação de diversas áreas é que muita coisa é comum, né? As dores são parecidas em muitos aspectos. Então, abrir um pouco a cabeça, sair daquele mundo que a gente está acostumado e beber ali de outras fontes. Eu tive até uma vez uma consultoria, né, de mentoria com psicólogos na empresa. E a psicóloga me falou, não vá só em eventos de seguros, né? Vai em outras, vai em coisas artísticas. Até na própria empresa, vai visitar outra sala. Outra área. Sai um pouco da área, zona de conforto, né? Porque aí você aprende. Acho que você só aprende com um pouquinho de desconforto, né? Com um pouquinho de dor. Senão a gente fica na mesma situação e a gente não cresce. Pra gente crescer, tem que sair do lugar. Tem que ampliar a zona de conforto, né? Exato. Aí vira a zona de conforto depois. Porque aí depois você vai conhecer. E aí você vai ampliando. Aí você tem que de novo se desafiar, né?
Mas é isso que faz a gente estar vivo, né? Eu penso, assim, particularmente, que é o que faz a gente querer viver, né? Um desafio. Acho que todo mundo merece, né? Crescer, se desenvolver e ter essa oportunidade, né? De conhecer coisas novas, e essa troca é muito bem-vinda. E ajuda bastante a você não sair do zero, né? Você vai buscar a experiência, seja em que área for. Porque, às vezes, a origem ali da dor é a mesma. Muito bom. Essa questão do compartilhamento de experiências, eu acho que a gente poderia fomentar mais como área de uma maneira geral. Porque hoje você não tem isso tanto. Você, por exemplo, você não tem algo espontâneo. Você tem quando você puxa. Sim. Né? Ou não quando é uma você prática. precisa, né? Isso. Vou entendeu? ligar lá tô com um problema que talvez alguém do tabaco já passou. Aí vai procurar, né? Entendeu? Fazer esse benchmarking, seja profissional ou pessoal, tanto faz, a gente não tem essa prática de compartilhar espontaneamente, né? E eu não tô falando para você ser um livro aberto, assim, descancarado e publicar. Nem não. deve, né? Tem até tomar um cuidado com isso, né? Mas assim, por exemplo, se você tá vendo que determinada pessoa tá passando por tal coisa, às vezes você tá num evento, você troca uma ideia e aí você está disponível. É estar disponível para ajudar, né? Eu acho que esse compartilhamento parte dessa postura e nem sempre as pessoas estão afim. Por quê? Porque a pessoa vai olhar pra sua cara e fala assim, meu concorrente, não vou dar informação. A gente... E retém. A gente sofria muito isso e foi até um grande desafio, a gente já comentou isso quando a gente conta a história um pouco do fórum, justamente para criar esse ambiente sem crachá e que permitisse essa troca, né? Porque realmente tinha isso. Não tá na empresa, virou inimigo. Inimigo, nossa, tá almoçando junto e manda embora porque deve estar arquitetando alguma coisa. Nessa área de segurança, enfim, de gestão de risco, era muito enraizado esse tipo de cultura. Mas eu acho que a gente vem quebrando e concordo contigo. Acho que promover conversas como essa, da pessoa poder contar história e fugir um pouco só dos temas que a gente está acostumado, faz parte desse desenvolvimento, né? Tem espaço, né, para todo mundo. Assim, não tem um lugar só, tem vários. E se todo mundo se ajuda, todo mundo chega junto também, né? Quem é competente tem esse tino de empreender, ele cria o espaço. Não tem, acabou o espaço? Vamos criar um espaço novo, então. No Japão tem um conceito, acho que é keiratsu, não sei se você já ouviu esse termo, em que o concorrente senta na mesa para tecer estratégia juntos. Às vezes conselheiros de empresas concorrentes participam da mesma reunião, da mesma assembleia. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Porque eles entendem que eles se fortalecem, porque eles conhecem as dores do mesmo mercado. Então eles, claro, resguardado o sigilo confidencial, né, o sigilo confidencial é redundante, né, resguardada alguma informação que não possa ser compartilhada, da empresa, eles crescem juntos com relação à legislação, a pontos fracos e fortes. E cria um mercado, com certeza, muito mais forte. Né? E a gente aqui, caminhando para os nossos finalmente, né? Precisa, né? O papo é bom, mas daqui a pouco a equipe técnica começa a chutar a nossa canela aqui, né? Já tô tendo que forçar aqui, ó. Mas então, a gente tem na reta final aqui do programa que a gente chama de Dicas de Ouro. Que assim, eu ouvi um pouquinho da opinião de vocês, como pessoas de carreira de longo prazo já, né? Começaram muito jovens, claro. O que você daria de dica para você mesmo, se pudesse, né, fazer essa viagem no tempo para dar aquela diquinha de ouro, ou mesmo para quem está nos ouvindo aqui, que está ingressando no mercado, está numa fase ainda inicial de carreira, o que vocês dariam de grande dica, essa dica de ouro para essa pessoa que está te ouvindo? Eu diria para mim lá no passado, e digo para quem está começando agora, seja mais ousado, não tenha medo, arrisque-se. O caminho se faz ao construir, então se você não está preparado, às vezes alguém até enxergou, e se te deu oportunidade é porque enxergou potencial. E às vezes essa pessoa tem uma visão maior que a sua, então... Eu já tive aluno uma vez que me falou, professora, recusei uma promoção porque eu não me senti preparada. Eu falei, não recuse se você quer crescer, né? Se faz sentido para você. Porque se te convidaram é porque viram potencial, ninguém ia dar um tiro no pé. Né? Então ele falou, falta de autoconfiança. Então eu digo assim, vá e aprenda fazendo. Comece sem saber, o importante é a gente se movimentar. O primeiro passo sempre é o mais difícil, né? E quando você começa, igual a página de um livro, você lê a primeira, vai. Mas quando você não abre, fica ali, né? Você fica adiando. E até eu trouxe uma frase que eu anotei para falar sobre esse tema, do tenista Arthur Ashe, que ele fala, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode.
A gente tem uma limitação hoje, amanhã vai ter uma limitação ainda menor e assim vai. O importante é a atitude, é fazer. Tem gente que às vezes tem talento, mas ganha a atitude. Que é aquele que faz mesmo sem o talento. Ele desenvolve, ele né, de repente passa não na frente. passa na frente, porque ele foi lá e fez. O que importa no final das contas é fazer, né? Então, quem tem atitude é que realiza. Quem tem talento e não realiza vai ficar na teoria. O nome que tá na capa do livro é de quem escreveu, o nome de quem teve a ideia, muitas vezes, né? Pensou e não falou pra ninguém. E tantas ideias boas as pessoas têm, e aí você fala, essa ideia que a pessoa fez eu já tive. Podia ter aberto essa startup. Então, mas o problema é fazer, dá trabalho. Fazer é importante. Opa, verdade. Vamos lá. Algumas coisas que eu falaria para mim. Esteja disponível, né? Estar disponível, ter o brilho nos olhos, vai muito com o que a Dani comentou de tipo, mas eu não sei. Vai, filho, não você já tem, vai embora. Entendeu? Arrisque-se. Continue desenvolvendo sua inteligência emocional. É o que vai fazer diferencial no final do dia. É o quanto você aceita de pressão, como você lida com isso, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente pessoal. Por quê? E quando eu falo pessoal, você mesmo, né? O quanto que você segura o reggae nesse sentido. É isso aí. Né? Isso faz muita diferença, porque você consegue também manter aquela coisa que nós comentamos da leveza, né? Não perca a leveza. Porque tem coisa que às vezes você precisa tratar e não dá pra dividir, né? Exato. Você vai ter que segurar decisão sozinho. tua e arque com as consequências, né? Segure suas isso aí. bracinhas. Depois você discute com o travesseiro à noite, né? E aí também uma coisa que eu acho muito importante é construa sua liderança técnica baseada em fatos e dados, né? Seja dentro da empresa, seja fora da empresa. Vai abrir a boca? Você tá pautado no quê? Né? Não fica falando ao léu sem saber do que você tá falando, porque você não vai conseguir ter o respeito do mercado e nem conseguir o protagonismo necessário, né? E com isso você consegue abrir caminho, né? Então eu acho que esses pontos são pontos muito cruciais. Excelentes dicas, vou anotar aqui. Certo. Eu vou escrever então, eu já peguei uma ideia aqui. Meu livro vai ser só de o que eu aprendi de tanta dica. Já escrevi, já você já publicou? Não. Você não vai, quem vai perder o protagonismo. Vou concorrer aqui, então. A gente escreve então em conjunto, Tá bom, não tem problema fechou. não. Gente, então assim, eu queria mais uma vez agradecer. Acho que o papo, a gente acaba ficando limitado pela questão de tempo, mas acho que foi super bacana. Espero que depois a gente consiga fazer outras rodadas aqui para aprender ainda mais e dividir ainda mais. Então, obrigado pela participação, parabéns pelo protagonismo que vocês representam aí, né, nas suas áreas e parabéns também pelo que vem desenvolvendo, pensando nas próximas pessoas que ocuparão essa posição, tá? Então, a gente se preocupa muito com isso é o que eu falei, acho que é um legado importante que a gente deixa aqui para quem vem. E para quem está nos acompanhando também, nosso muito obrigado. Mais um ano, né? Aqui iniciando os trabalhos aqui no Papo com o Especialista. Acompanhem, como o Fabrício comentou, critiquem, sugiram novos assuntos, que é com a participação de vocês que a gente vai também aqui evoluindo. Isso aí. Muito obrigado, meninas. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.